Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Agro Brasil. Meu nome é Jonathan e no vídeo de hoje a gente vai estar abordando um tema extremamente importante e também extremamente interessante, que é sobre análise foliar para você quantificar nutrientes nas plantas. Então, se você tem interesse nesse tema, eu te convido para que fique comigo nesse vídeo e a gente se vê depois da vinheta. Muito bem, pessoal, rapidamente então, você que está chegando a primeira vez aqui no canal, te convido para que você se inscreva, não custa nada. E aqui no nosso canal a gente trata sobre temas da agropecuária, nutrição de plantas, fertilidade do solo, sobre agricultura. Então é um canal bem focado para o pessoal da área agro e pode te ajudar bastante também. A gente sempre faz esses vídeos aí com dicas para a galera, seja você um agricultor, seja um consultor ou seja até mesmo um estudante da área aí. Então é o seguinte, pessoal. Eu deixo aqui na descrição também, no primeiro link da descrição, o guia prático de adubação, tá? Que eu utilizo e tu também pode utilizar porque é totalmente de graça. Lá ele tem informações sobre adubos orgânicos, adubos químicos simples, também tem sobre formulações de NPK. Então é uma coisa sem enrolação, muito prática, que você pode entrar lá e baixar totalmente de graça. Agora falando sobre análise foliar, mas por que a gente tem que fazer análise foliar se a gente já tem análise de solo como uma boa ferramenta para o agricultor fazer o planejamento de adubação? É importante que a gente fale algumas coisas aqui. Existem muitos erros relacionados à análise de solo. É claro que existe uma série de técnicas que você pode utilizar para minimizar esses erros e para você ter uma análise de solo muito mais precisa, muito mais assertiva também para você fazer uma adubação. Mas a análise foliar ela é muito eficiente principalmente para quantificação de micronutrientes. Então os micronutrientes via solo é quase impossível você fazer uma quantificação correta, por vários fatores. Já é difícil você fazer uma boa amostragem para os macronutrientes. Para os micronutrientes que estão presentes em baixas quantidades no solo, é muito mais difícil. Por isso, quando se fala em fazer análise para quantificar micronutrientes, a gente está falando principalmente em análise foliar, tá? A análise de solo quase não é feita para micronutrientes, com exceção, é claro, dos macronutrientes secundários, como é o caso do cálcio e também do magnésio. E também é muito importante ser destacado nesse vídeo que essa análise foliar ela não deve ser feita de qualquer jeito. Ela não deve ser, você não deve ir lá e pegar qualquer folha ou tem uma folha que você imagina que tenha deficiência de um determinado micronutriente, você pega aquela folha e manda para o laboratório para mostrar. Não é assim que é feito, nesse vídeo eu vou explicar mais por que não é feito, mas basicamente para cada cultura tem dois pontos específicos. O primeiro é um estágio fenológico específico e o segundo é uma folha específica. Então essas duas coisas devem ser levadas em consideração na hora de você fazer uma análise foliar que seja realmente representativa e também que represente o estado nutricional daquela tua planta. Outra coisa também muito importante, ela geralmente, tá, o pessoal vai fazer adubação foliar, leva em consideração essas análises foliares, mas para algumas culturas a adubação foliar ela é calendarizada, então não é preciso que seja feita essa amostragem de folhas para você fazer a aplicação de adubação foliar. É o caso, por exemplo, do cálcio para o tomate, cálcio e boro, zinco também é utilizado bastante. Então não se precisa fazer análise foliar, já se tem desde o início planejado que antes da floração, ali próximo da floração, tem que se fazer adubação com cálcio para tomate. É o exemplo também do boro para as brássicas, que é o caso da couve, é o caso do brócolis, da couve-flor, então se faz já, não precisa fazer uma análise, uma amostragem via foliar. Outro caso também é de cálcio e boro para as frutíferas. Próximo à floração também é feita essa adubação via foliar, porque já se sabe que vai ter problema se não tiver adubação foliar. Principalmente com as novas cultivares, que elas são mais produtivas, então elas também têm naturalmente uma necessidade maior desses micronutrientes. Então já se tem por padrão fazer essa adubação via foliar em épocas específicas. Mas para as outras culturas como soja, milho, trigo, é interessante que seja feito de vez em quando, ou se o agricultor vê que tem uma necessidade, está tendo problemas, ele desconfia que tenha lá deficiência de micronutrientes, que seja então feito na época certa, na folha certa,
uma amostragem foliar para ser enviado para o laboratório. Provavelmente naquela safra ele não vai conseguir fazer a correção e ele vai conseguir só na próxima safra então fazer uma adubação para aquele nutriente que está faltando no solo, seja o caso, por exemplo, do boro, do zinco, do manganês, do molibdênio. Então, na próxima safra ele tem como planejar uma adubação com micronutrientes, seja via solo, seja via semente ou seja via foliar inclusive. Então, para você fazer essa análise foliar, é interessante que você se atente a uma coisa. Para cada cultura tem uma coisa chamada folha diagnose, tá? Ou folha índice, algum pessoal ainda chama de folha índice, mas eu gosto mais de chamar de folha diagnose. Então é levado em consideração o estágio fenológico da planta e também a folha ideal, porque o pessoal faz um estudo, ou é feito estudos com as culturas, para fazer a coleta na época onde a planta está em equilíbrio nutricional, né? Ela não está sofrendo tantos efeitos de redistribuição de nutrientes. Então, quando a planta está crescendo ou ela está se desenvolvendo, ela tem naturalmente nas folhas do terço inferior maior concentração de micronutrientes. É o caso do cálcio, por exemplo, do enxofre, é o caso de todos os micronutrientes, manganês, molibdênio, desses micronutrientes nas folhas mais baixas, que eles têm dificuldade de mobilidade no floema. No caso dos macronutrientes, eles têm uma concentração maior nas folhas superiores, no terço superior. É o caso do nitrogênio, do fósforo, do potássio. Então, se você colher folhas para fazer análise foliar dessas duas extremidades, provavelmente não vai ser representativo do estado nutricional da tua planta. Por isso, existe uma indicação de qual é a folha correta. Por exemplo, eu utilizo esse livro aqui, né, Nutrição de Plantas, e nesse livro ele tem várias indicações para as mais diferentes culturas. Por exemplo, no milho, o indicado é que se colete o terço central da folha que está abaixo da espiga, né? Então exclui-se a parte superior, exclui-se a base dessa folha e pega só o meio. Quando tiver 50% das plantas pendoadas, pelo menos 50% das plantas pendoadas, né? Então você vê que é muito específico, mas geralmente de todas as culturas, você pode pesquisar aí na internet da cultura que tu está querendo mostrar, mas geralmente ele é próximo da época de floração, porque é também onde as plantas elas ficam com maior acúmulo de matéria seca, né? E também é época onde a planta sofre menos com os efeitos de redistribuição de nutrientes dentro do floema. Então se tem como padrão já fazer uma amostragem, aí depende de cada cultura, de 25 a 100 folhas por talhão. É importante que você veja também que sejam plantas representativas daquele teu talhão, não vá só pegar folhas que tenham sintomas de deficiência, tá? Isso é incorreto, isso não vai dar certo a tua amostragem foliar, não vai dar certo o teor de nutriente, não vai ser representativo, então tem que seguir regras. Na internet, aí a Embrapa tem alguns manuais que também te ajudam a você fazer uma coleta de folhas para enviar para o laboratório para você ser muito mais preciso. E quando chega esses dados na sua mão, você pode planejar aí com a ajuda do teu consultor técnico, com a ajuda de quem te ajuda na lavoura, ou até mesmo você que já tem um pouco mais de experiência com isso, fazer para o próximo ano, planejar como que você pode fazer uma adubação caso você observe lá que tem algum nutriente que esteja faltante naquele teu solo. Pessoal, esse aqui é um resumo, é claro, eu sempre faço esse resumo, porque se a gente fazer um vídeo muito específico e também muito longo, a galera vai sair todo do vídeo, não vai assistir, infelizmente. Mas é isso, se você tem alguma dúvida ainda, não ficou algum tema, eu não esclareci direito a tua dúvida, deixa um comentário aqui que a gente vai tentar responder sempre que a gente tiver um tempinho, pessoal. Então é isso, se não é inscrito ainda, eu te convido para que se inscreva aqui no canal, deixa um like e até uma próxima. Tchau, tchau!